Paz do Senhor, irmãos. Iremos cantar o hino de número 432. 432. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Possa sempre tu por mim
Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados a terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilos, pois tu és Criador, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Amém. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Glórias a Deus. Que essa paz habite no coração de cada irmão. Vamos à meditação na palavra de Deus, até porque o culto é mais curto, o tempo não é longo. Então, vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 24.
Hebreus 12, 24. Bendito seja o nome do Senhor que nos remiu pelo seu sangue e nos deu uma nova vida. Glórias a Deus. Carta aos Hebreus, capítulo 12, somente versículo 24. A palavra de Deus diz assim: e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o sangue de Abel. Glórias a Deus. Os irmãos que estão em pé podem tomar assento. Meus amados irmãos, nós vivemos sobre uma aliança no qual o mediador é Cristo. E nesta aliança, ela é importante porque é por essa aliança que nós alcançamos a salvação. No Antigo Testamento, a gente vê muitas alianças. Todas as alianças que foram feitas, o que acontecia? Era derramado sangue. Quando Deus fez aliança com Abraão, lá em Gênesis 15, o que aconteceu? Deus mandou Abraão o quê? Deus mandou Abraão sacrificar 2 animais. Ele mandou Abraão sacrificar um carneiro e dividir no meio. Só não sacrificou 2 aves, porque as aves, até pelo seu tamanho, não era possível dividi-las, mas elas eram sacrificadas. E isso aí era uma maneira de que toda vez que alguém fazia alguma aliança com outrem, esta aliança era selada com sangue. E conosco foi diferente. Por quê? Porque as alianças nada mais eram do que juramentos. Por quê? Porque aquela pessoa que descumprisse a aliança, ela teria, assim como aquele animal cujo sangue foi derramado em prol daquela aliança, quem a descumprisse teria o seu sangue derramado da mesma maneira que foi derramado o sangue daquele animal. Isso mostra que a aliança era uma coisa muito séria. Era algo que quem fez assumia um compromisso que não podia falhar. Por quê? Porque se ele falhasse, ele traria sobre si uma maldição. E por causa disso, a aliança no antigo concerto era algo muito sério, era uma grande responsabilidade. Por isso que aqueles que faziam uma aliança, zelavam de todas as formas para que ela fosse cumprida. E é o símbolo dessa aliança que o Senhor usou quando enviou o seu próprio Filho. A diferença é o quê? É que o sangue dessa aliança não foi sangue de animais. Ela foi quem? Foi o sangue do seu próprio Filho. Foi o sangue de Jesus. Ao qual ele diz aqui, ele clama mais que o sangue de Abel. Aí pergunta, mas Abel não foi aliança, Abel foi assassinado. Exatamente. Sabe por quê? Porque aquele animal que morria em prol de uma aliança
era um animal que não tinha nada a ver com aliança. Ele morria para que uma aliança fosse feita, mas para todos os efeitos, aquele animal era um animal inocente. E quando ele morria, o seu sangue clamava. Porém, quando aquela aliança era cumprida, aquele sangue que clamava, mesmo o sangue de um animal, ele era valorizado porque ele era em prol de uma causa. Mas quando essa causa era quebrada, o que que acontecia? O clamor desse sangue era respondido. E quando ele era respondido, aquele que quebrava a aliança, ele ia pagar um preço por aquele sangue derramado. Foi mais ou menos assim que aconteceu com Abel. Por quê? Porque o sangue, nós sabemos que no Antigo Testamento simbolizava o quê? Simbolizava vida. E por ele simbolizar a vida, o único dador da vida é o Senhor. E como único dador, só a nossa vida não está nem nas nossas mãos. Se é Ele que dá, só Ele pode tirar. De modo que, quando Caim assassinou seu irmão, o que que aconteceu? Diz lá em Gênesis 4:10 que o sangue de Abel clamava. Deus disse: o sangue do teu irmão clama a mim. E por causa do sangue que clamava, Caim foi sentenciado. É que Deus disse para ele: tu andarás errante sobre a terra. Ou seja, ele seria alguém que viveria no mundo sem destino. Ele viveria uma vida sem sentido. Porque ele viveria alienado de Deus. E ele ainda padeceu outra coisa. Quando a palavra de Deus diz que Caim era agricultor, quando ele plantava, a terra produzia com fartura, ela gerava fartura de frutos, mas agora ele vai plantar, mas ele não vai mais ter a mesma fartura. Tudo isso foi o quê? Sentença. Embora isso só não foi pior, por quê? Porque Deus ainda é um Deus misericordioso. Deus se mostrou misericordioso com ele, sabe por quê? Porque sabe qual seria a sentença de Caim por ter assassinado o irmão? Era um derramamento do seu próprio sangue. Porque o que é que entendemos por misericórdia de Deus? Entendemos por misericórdia de Deus quando o quê? Quando ele não impute a nós uma sentença justa por um erro que cometemos. Por isso que Deus, ele é misericordioso todos os dias conosco. Porque todos os dias pecamos e o preço do pecado é a morte. Mas morremos? Não. Por que não morremos? Porque Deus é misericordioso. Às vezes a gente passa por situações difíceis, achar é porque eu falhei nisso. Certo, você falhou. Mas mesmo assim agradeça a Deus, por quê? Porque a sentença da sua falha era a morte. Mas Deus não permitiu que naquela falha você morresse. E, quanto ao sangue de Cristo, ele diz, ele clama mais que o quê? Que o sangue de Abel. O sangue de Abel clamava. Mas, vem a pergunta, o sangue de Abel clamava por quem? Por ele mesmo. Por quê? Porque foi ele que sofreu o homicídio. E por ele ter sofrido o homicídio, o sangue de Abel clamava por ele. Mas quanto ao sangue de Jesus, o que é que podemos dizer? O sangue de Jesus clamava por ele? Não. O sangue de Jesus, sabe por quem o sangue de Jesus clama? Nós.
Nós somos o alvo do clamor do sangue de Jesus. Por isso que diz que ele é o quê? Mediador. Ou seja, o seu sangue clama não por ele, mas por nós. Ele se tornou o quê? Pelo seu sangue ele se tornou mediador entre nós e o Pai. Pelo seu sangue, ele não apenas nos livrou da sentença capital dos nossos pecados, mas ele nos reconciliou plenamente com o Pai. É uma aliança, mas uma aliança que nos deu o quê? Que nos deu reconciliação. Vivíamos afastados de Deus pelas nossas fraquezas, pelas nossas falhas. Mas o sangue de Jesus clama por nós. E ao clamar por nós, diante de Deus, o Pai, nós somos reputados como justos. Bendito seja o nome do Senhor. É por isso que o escritor aos Hebreus diz que clama mais que o sangue de Abel. Tanto que o próprio Jesus, ainda em vida, ele disse àquela geração do seu tempo: todo o sangue que vós derramastes será requerido de vós. Ele diz, desde o sangue de Abel, porque Abel foi o primeiro homem assassinado, e teve o sangue derramado. O sangue derramado significa ter tido a vida extirpada subitamente por ação do homem. A gente não sabe como Caim matou seu irmão. Alguns dizem até que Caim o matou derramando sangue. Isso aí eu não sei dizer, a Bíblia não entra em detalhes, mas o que sabemos que derramar sangue significa pôr cabo subitamente à vida de alguém. E foi isso que Caim fez com seu irmão. A maneira que ele fez, a Bíblia não relata. Mas, por ele ter tirado a vida de seu irmão, diz a palavra e o sangue que simboliza a vida, diz, ele clama. E ele clama a ponto de Jesus dizer, o sangue dele vai ser requerido. Isso mostra o quanto o clamor de Abel era significativo. Mas o clamor de Abel era apenas o quê? Era apenas por ele mesmo. Ele sofreu uma injustiça, foi morto ilicitamente. Jesus também foi, mas Jesus não clama pela sua morte de forma injusta, mas ele clama por nós, injustos, para que sejamos justificados. Bendito seja o nome do Senhor. Veja o quanto essa aliança é maravilhosa. E nós estamos debaixo, e nós que cremos estamos debaixo dela. Porque se não fosse essa aliança, nós estaríamos perdidos. Mas para que essa aliança acontecesse, o sangue de um justo foi derramado. E este sangue, uma vez sendo derramado, ele tornou-se um mediador tal que nos fez aliança plena com o Pai. Uma aliança não apenas que nos livrou da culpa, mas uma aliança que nos tornou de adversários, inimigos de Deus. Nós passamos a nos tornar não somente amigos,
mais o quê? Filhos de Deus. Dizem que um amigo é bom, né? Mas o filho é melhor. Sabe por que o filho é melhor? Porque você pode ter um grande amigo, mas nunca esse amigo vai ser seu herdeiro, concorda? Pois é. O amigo é bom, mas o filho é melhor, porque o filho ele é o quê? Herdeiro. Bendito seja o nome do Senhor. Por essa aliança nós recebemos as melhores dádivas da parte de Deus. Por quê? Porque nós recebemos o melhor, porque Deus, em prol dessa aliança, Ele ofereceu o melhor que Ele tinha. Porque quanto maior era a oferenda de uma aliança, mais valiosa essa aliança era. E em função disso, o Senhor, para nos colocar numa aliança eficaz e perfeita, Ele ofereceu o que é perfeito, seu próprio Filho, que derramou seu sangue, que clama melhor que o sangue de Abel, porque Ele clama por todos nós, por nós e por todos aqueles que voluntariamente viverem debaixo dessa aliança, aceitando a Cristo. Porque essa aliança é uma aliança sem igual, principalmente no mundo de hoje, onde as palavras não têm valor nenhum. Onde hoje as pessoas dizem uma coisa e fazem outra. Ou seja, a hipocrisia, vivemos num mundo onde a hipocrisia reina. Mas mesmo no mundo onde há muita hipocrisia, esta aliança ela ainda é eficaz. E por ela ser eficaz, andemos nela. Porque ela tem para nós aquilo que o mundo não pode nos fornecer. Ela tem para nós uma esperança que nunca vai se esvaziar. Aliás, ela vai se esvaziar. Sabe quando? Quando ela for cumprida. Sabe por quê? Porque quando nós recebermos a nossa herança em Cristo, a gente não tem mais por que esperar. Porque esperança é a peculiaridade de quem espera. Ainda vivemos a esperança porque ainda não recebemos. Mas, quando recebermos, aí não vai precisar mais da esperança. Por quê? Porque aquilo que a gente esperava, a gente já recebeu. Glorificado seja Deus para sempre. Mas, enquanto nós ainda não recebemos de fato, nos alegremos nesta aliança. Não nos enfraqueçamos com aquilo que é perecível que existe no mundo, mas nos alegremos cada dia, em cada momento, em cada instante de nossas vidas com aquilo que o Senhor, Ele tem para oferecer por nós. No antigo concerto, as alianças que eram feitas, elas eram carregadas de responsabilidade, exatamente por causa da previsibilidade do homem. Nós, como homens, somos muito previsíveis. Nós somos muito voláteis. Nós esquecemos as coisas com facilidade. Nós mudamos de atitude com facilidade de acordo com as circunstâncias. Por isso que toda aliança tinha derramamento de sangue. Por quê? Porque ela previa o homem como alguém falho. E esse derramamento de sangue era como se fosse uma garantia de que o homem não falharia. É claro que no caso de Deus, Deus não falha. Isso nós sabemos. Mas nós somos pessoas desse mundo. E como pessoas desse mundo,
nossa mente, ela só consegue assimilar aquilo que existe no mundo. E por assimilar só aquilo que existe no mundo, quando se tratam de coisas espirituais, fica difícil a nossa mente captar. E por causa disso, foi que Deus propôs uma aliança não diferente das dos homens. Ou seja, assim como nas alianças antigas havia derramamento de sangue, Deus também propôs fazer uma aliança com as mesmas características. Com as mesmas características para quê? Porque Deus sabe que nós somos muito vulneráveis, que a nossa compreensão é muito limitada, mas Ele propôs esta aliança para que essa aliança chegasse ao nosso entendimento. Só que Ele propôs uma aliança o quê? Melhor que as alianças do concerto antigo. Lá em Levítico 15, quando o tabernáculo foi levantado e o sacerdócio arônico foi constituído, Deus ordenou que Moisés sacrificasse animais e daquele sangue dos animais ele aspergisse sobre Arão e seus filhos, que ministrariam o sacerdócio, e também sobre todo o povo, dizendo o quê? Este é o sangue da aliança. Só que aquele sangue, amados irmãos, ele ainda não é, embora ele representasse algo, uma responsabilidade muito grande que Israel estava se comprometendo diante de Deus, mas aquilo ainda não era o melhor. Não era o melhor por quê? Porque ela foi feita com sangue de animais. Deus, ao contrário, conosco, Ele ofereceu o melhor. Ele fez aliança, Ele propôs aliança pelo sangue de seu Filho. E por causa desta aliança superior, nós temos por ela promessas superiores, promessas melhores. Porque para Israel Deus dizia: se obedeceres os meus estatutos, vós vivereis nesta terra, ela vos produzirá em abundância, e eu nunca vos tirarei para fora dela, e nem porei sobre vós as pragas que eu pus sobre os egípcios. Eram promessas muito boas, mas eram promessas terrenas. Mas quanto a nós, as promessas, elas são que, como terrenas, elas são passageiras, porque a palavra de Deus disse o quê? Que um dia esta terra que hoje existe, ela desaparecerá. Mas quanto a nós, dentro dessa aliança, nós transpassaremos essa vida, transpassaremos este mundo, porque para nós o Senhor fará novos céus e nova terra. Bendito seja o Senhor. Mas nós só podemos usufruir dela se vivermos essa aliança. Porque é muito fácil falar sobre ela. O difícil é nós vivenciarmos. Essa foi a grande lição da manhã da escola dominical, quando fala sobre a iluminação da nossa mente. O que é a iluminação? É nós vivermos as promessas de Deus, como se nós vamos recebê-las plenamente no futuro, mas nós já vivenciamos-las, como se recebêssemos ela agora. Foi essa vivência que fez com que grandes homens de Deus
rejeitassem, às vezes, grandes dádivas do mundo, para viverem o quê? Para viverem o sofrimento e as agruras do Evangelho. Sabe por quê? Porque eles, mesmo não usufruindo, mas eles já vivenciavam essas promessas melhores. E é isso que nós hoje precisamos. Porque estamos numa aliança superior. Nós não estamos mais debaixo de coisas transitórias. Porque as alianças do Antigo Testamento, elas eram transitórias. As alianças do Antigo, por quê? Porque elas eram quebradas. E quando elas eram quebradas, elas tinham que ser o tempo todo refeitas. Quando Israel estava no deserto, foi instituído o tabernáculo, foi feita a primeira aliança. Essa aliança, quantas vezes ela foi quebrada, quantas vezes ela foi renovada. A última renovação dela foi no reinado de um rei chamado Josias, que foi o último rei temente a Deus, que fez uma aliança com o povo diante de Deus. Na verdade, ele não fez, ele apenas renovou essa aliança. Mas quanto a nós vivemos uma aliança única. Por quê? Porque cada vez que essa aliança era renovada, novos animais tinham que morrer. Mas quanto a nós, Cristo só morreu uma vez. Seu sangue foi derramado apenas uma vez, e como diz esse escritor, ao cujo nome nós não conhecemos, ele diz que fez o quê? Ele fez eterna redenção, porque ela é uma aliança, por ser eficaz, ela é eterna. Ela não é uma aliança transitória, feita com sangue de animais, feita com promessas que estão resumidas a esta vida, mas ela foi feita com o precioso sangue de Cristo, no qual ela nos carrega de promessas que vão para além desta vida. Muitos buscam a Cristo em prol de promessas terrenas, mas nós não buscamos o que é transitório, nós buscamos o que é eterno. Porque se não buscarmos o que é eterno, sabe o que acontece? Estamos perdendo tempo na casa de Deus. Quantas pessoas perdem tempo na casa de Deus? Porque dizem, eu estou na casa de Deus porque eu vim receber uma bênção. Nós não estamos na casa de Deus para receber bênçãos. Nós estamos na casa de Deus, sabe por quê? Porque nós já somos abençoados. Porque nós não estamos aqui por vontade própria. Nós estamos aqui por quê? Porque o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele nos constrange a buscarmos plenamente a presença do Senhor. Porque quando Jesus disse que ele nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo, qual é o meio que ele usa? É nos o quê? É nós estarmos sempre na presença de Deus. Não é simplesmente fazer, o Espírito Santo ele não faz na nossa vida como nos 10 mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não cobiçarás, não. O Espírito Santo ele não age assim na nossa vida. Ele nos faz o quê? Ele nos capacita ao quê? A buscar a presença de Deus. É por isso que quando estamos aqui, não estamos aqui por nós mesmos. Isso é muito parecido com aquela famosa alegoria de o pai que vê o filho na beira do abismo, na beira de um grande perigo.
Se o pai, qual é a melhor maneira do pai agir? Meu filho, papai te ama e papai te quer. Papai quer te dar um abraço. Venha aos abraços, venha aos braços do papai que papai lhe ama. Ou ele dizer: meu filho, pelo amor de Deus, cuidado! Se ele for dizer isso, o que é que vai acontecer? O filho se assusta e ele acaba o quê? Ele acaba indo para o precipício. Assim o Espírito Santo age na nossa vida. Ele não age como no tempo da lei, que consistia em ordenanças, porque as ordenanças nunca nos fizeram a chegarmos a Deus. Mas o Espírito, ele nos une a Deus com laços de amor, com laços de afeto, com laços de comunhão, com laços paternais. Bendito seja o nome do Senhor. E é esses laços que existe na nova aliança. Porque se nós a abraçarmos, nós estamos abraçando o Pai. E ao abraçarmos o Pai, tudo aquilo que é errado, que a lei condena, é deixado para trás, sem que nós tenhamos que estar com o peso dela na nossa mente. Por isso que a nova aliança, ela é uma aliança superior. Porque ela foi planejada tendo como base sangue superior, meios superiores, promessas superiores. E se ela é superior, busquemo-las. Por quê? Porque se não a buscarmos, acontece exatamente o inverso. É que nem um pêndulo. Se você pegar um pêndulo, tá, suponhamos que o meu óculos foi um pêndulo. Se você solta ele, ele vai para onde? Ele vai para o outro lado. Ele não vai cair e ficar aqui, ó. A minha máscara, se eu soltar ela aqui, ela não vai chegar aqui e parar. Ela vai o quê? Além. Sabe o que isso significa? Vivemos uma grande aliança. Mas essa grande aliança, ela exige uma grande responsabilidade. Às vezes as pessoas dizem assim: não, Deus, muitos não acreditam no lago de fogo e enxofre. Sabe por quê? Porque eles dizem assim: Deus, ele nos ama muito e ele não vai querer que nós vá para esse lugar. De fato, Deus não quer que a gente vá para lá. O problema é que grandes promessas exigem grandes responsabilidades. Quando muitos pregam sobre a parábola dos talentos, aqueles 3 servos, o que recebeu 5, o que recebeu 2, o que recebeu 1. O pessoal só fala do que recebeu 1 talento e do que ele fez, né? Mas não fala do que recebeu 5. Sabe por quê? Porque o que recebeu 5 foi o primeiro que foi chamado para acerto de conta. Quando o Senhor daqueles 3 homens chegou, a quem ele deu mais, foi o primeiro que ele chamou para acertar contas. É aquilo que Jesus disse: a quem muito é dado, muito é pedido. Ou seja, nós recebemos algo grande da parte de Deus, mas se nós não valorizarmos aquilo que recebemos da parte dele, nós vamos cair no pior. Nós vamos cair no abismo exatamente oposto. Muita gente vê o inferno como algo cruel. E se assusta, se espanta, fica com receio. Mas ver o inferno como algo cruel é só você olhar o inverso. Sabe o que é o inverso? Significa que aquilo que Deus tem para aquele que os buscam são quem?
são coisas muito melhores. Bendito seja Deus. É como se o inferno fosse menos 1000, as bênçãos de Deus fossem mais 1000. Ou seja, o que aquilo para nós representa algo temeroso, para Deus, para nós, o que para muitos representa apenas como algo temeroso, para nós é o que? Nos faz medir o quanta coisa boa Deus tem para nós. Nós não recebemos agora nesse mundo, mas nós receberemos em breve. Isso significa que essa aliança, ninguém está isento dela. Sabe por que ninguém está isento? Porque nós temos vida. Quem é o dador da vida? Não é o Senhor? Essa promessa é para todos aqueles a quem Ele deu vida. E se Ele deu vida a todos, todos estão debaixo dela. Ninguém está isento. Ninguém pode dizer para Deus assim: eu estou fora do teu pacto. Mas aí Deus vai dizer: a vida que o fôlego de vida que tu tens, foi tu que propiciou esse fôlego de vida para ti mesmo? Pois é. Em suma, a nova aliança, ela é maravilhosa, porque ela é carregada de coisas extraordinárias. Nós não estamos isentos dela, muito pelo contrário, ela nos abrange. Se nós fizermos parte, nós vamos usufruir o melhor de Deus. Mas se nós rejeitarmos, nós vamos para o lado completamente oposto. E isso eu tenho certeza, Deus não quer. Mas também Deus não vai forçar ninguém a participar da sua aliança. Portanto, como voluntários, participemos, sejamos fiéis, porque fiel é aquele que nos prometeu. E aquele que nos prometeu, ele vela para cumprir, porque esta palavra, ela deu todas as provas de que o Senhor, que no Antigo Testamento fez uma promessa com Abraão, de dizer que, mesmo ele casado com uma mulher estéril, ele disse: olha, a tua descendência será como as estrelas do céu. Aquele que deu a promessa a Israel, dizendo que uma terra que, embora diga mana leite e mel, mas não era uma terra maravilhosa. Mas Deus prometeu que aquela terra seria próspera e que eles nunca seriam desarraigados dela. É o mesmo Deus que nos prometeu uma terra muito melhor. Ele nos prometeu os novos céus e uma nova terra, aonde nós vamos usufruir o melhor que Ele tem para nos oferecer. Portanto, permaneçam. Vós, irmãos, que estáis nessa promessa, permaneçam nela, porque dela depende todo o nosso destino. Fiquem com Deus e que o Senhor em Cristo vos abençoe. Glória a Deus, amém. Glória a Deus. Que venhamos permanecer nessa aliança para que um dia nós possamos estar junto de Deus na cidade celestial. Ruas são de ouro e de cristal.
paz, morte e choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais, além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. Terei o grande rio da vida, claro como cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum amor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum amor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto, enfim. As nações andarão na sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro, além do rio azul. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, glórias a Deus por mais um trabalho maravilhoso. Vamos colocar-nos de pé e vamos encerrar o trabalho do Senhor. Vamos encerrar orando. Eu creio que todos aqui não só querem como precisam de oração, assim como a mim também. Bendito é o Senhor. Senhor nosso Deus, soberano e maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, por teus filhos que ofertaram, Senhor. Recompensa cada um deles, Senhor, por tudo aquilo, por tudo que eles fizeram, Senhor. Para que, Pai querido, nada lhes falte, Senhor. E que aquilo que foi ofertado venha a ser usado de forma, Senhor, abençoada na tua obra, porque, Senhor, é o mantimento da tua casa, Senhor. Neste momento, Pai, obrigado
pela maravilhosa palavra que tu nos ensinou, Senhor. Que esta aliança nós venhamos a tomar posse dela dia após dia, que não venhamos em nenhum momento esfriar e nem enfraquecer, mas permanecermos nela, porque sabemos que assim fazendo, Senhor, futuramente nós vamos usufruir de todos os bens que tu tens nos prometido através dela, para a honra e glória do teu nome. Leva-nos, Pai Santo, na tua paz. Dá-nos, Senhor, da tua bênção maravilhosa. Leva-nos, Senhor, em segurança. Guarda-nos de toda a força do mal, Senhor. E protege-nos sempre para que, Senhor, venhamos a ser guardados do mal enquanto nós neste mundo estivermos, e que venhamos a nos esforçar plenamente, Senhor, em comunhão para contigo. Sê com cada um dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe e os guarde, irmãos. Aleluia.